Olá, sobreviventes! Tudo bem com vocês? Este é o Tataverso, eu sou Thalita Shimamura e se você clicou nesse vídeo e está me assistindo agora, é porque não foi atingido pela radioatividade, está pleno de suas faculdades mentais e quer saber mais sobre os zumbis. Antes de começar a falar sobre o tema desse vídeo aqui, vou pedir para o meu editor, por favor, deixe aí nos cards a indicação da origem dos zumbis, porque esse é nada mais, nada menos do que uma continuação, sendo que eu vou falar hoje sobre a obra que originou muitas outras obras e praticamente criou o conceito do que é um zumbi. E antes de mais nada, é importante lembrar que hoje existem diversos subgêneros com essa temática. Tem terrir, tem comédia, tem romance, tem de tudo. Mas, na verdade, as histórias de zumbi, elas não são somente histórias de zumbi, né? Só a matança, o gore, né? A violência. Muitas vezes é muito mais que isso. Ela pode ter uma temática mais realista, mais dramática, trazendo mais um humanismo de como que o ser humano, né, em situações de sobrevivência, reagiria. Muitas vezes as obras elas são carregadas de crítica social e os sobreviventes eles são confrontados com o que realmente o que é moralmente aceito de acordo com os padrões vigentes. De qualquer forma, é importante lembrar que todo zumbi já foi um ser humano. Ele já teve sentimentos, ele não foi sempre um monstro, né? Então, todo zumbi, ele já foi um ser humano. Pensando assim, é fácil você lutar pela sobrevivência e até se acostumar com essa rotina, né? E matar vários zumbis. Mas quando você é confrontado por um zumbi que realmente você teve um conhecimento, que você teve uma aproximação, aí vem o dilema. Aí vem o problema, né? Por mais durão que o personagem seja, ele dá aquela esmorecida. Porque é uma situação que vai de encontro aos sentimentos daquele personagem com relação a essa pessoa, né? Muitas vezes as tramas elas não deixam claro de como se originou o surto zumbi, o que aconteceu. Então não tem uma regra específica de como se originou essa ideia do apocalipse zumbi. Então hoje em dia nós temos pandemias de vírus desconhecidos, pesquisas com vírus, né? De fungo, parasita, mofo. Nós temos experimentos mal sucedidos, né? Às vezes com a intencionalidade de curar uma doença, às vezes para criar armas biológicas. Nós temos a mutação de alguma doença, a radioatividade, rituais voodoo ou satanista que trazem os mortos de volta à vida para escravizá-los ou algo parecido. Quando dizemos que Jorge Romero é o pai dos zumbis, né, significa que ele aprimorou e refinou essa ideia com o passar dos anos em suas obras. Então, nem sempre o conceito foi esse mesmo que é trabalhado, por exemplo, na obra que eu vou falar hoje. Mas ele trabalhou foi refinando esses conceitos em outras obras, né? O que ele deixou claro aí nas suas obras é que o zumbi é um morto-vivo que se alimenta, ele tem os seus instintos primordiais, né, de se alimentar, então ele come carne humana, se multiplicando rapidamente. Quando a gente diz que assim muitas obras se inspirou no trabalho de Jorge Romero, não quer dizer que ele copiou essa ideia. Muitas vezes ele
usou uma ideia inicial ou um traço ou outro e deu identidade própria para essa obra. Colocou seus próprios conflitos, colocou suas situações diferentes, criando outros conceitos, outras possibilidades, né, outras origens, inspiradas na obra The Night of the Living Dead, de 1968, que é a obra que eu vou começar a falar. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a obra de 1968, né? E vou falar sobre 2 remakes que foi feito sobre a mesma obra, que é a obra de 1990 e a obra de 2006. Então, começando a falar sobre a primeira obra de Jorge Romero, ela era em preto e branco, é uma obra de baixo orçamento, então ela não tinha, nessa época não se tinha muita tecnologia. Os efeitos, eles se limitam mais aos efeitos práticos e de maquiagem, né? É importante ressaltar que toda a obra é fruto da sua época. Então, a viagem ao espaço era um mistério e estimulava muito o imaginário humano nessa época. A trama acontece numa cidade do interior da Pensilvânia, onde um satélite radioativo traz os mortos de volta à vida, isolando alguns sobreviventes dentro de uma casa. Assim, eles têm que entrar em um acordo ali para tentar sobreviver ao ataque dos zumbis, que sozinho eles não oferecem muito perigo. Mas com o passar do tempo eles vão se acumulando e é aí que vem o problema. Então é uma obra simples. Já aqui já foi introduzido como quase que um padrão em todas as obras do tema, a violência e o grotesco, né, como parte da trama. Bom, sendo assim, Jorge Romero utilizou muito dos diálogos dos personagens para nos inteirar mais sobre o que está acontecendo ou o que aconteceu com determinado personagem antes dele se encontrar com outro, né? Para nos inteirar dos assuntos da história. Ele utilizou tanto os diálogos com os personagens como as notícias na TV e no rádio para poder nos atualizar de tudo que está acontecendo, porque eles estão ali numa cidade do interior, né? Mas não é só essa cidade que está sofrendo isso, né? Em outros lugares também está acontecendo isso, e está sendo televisionado, onde a televisão praticamente está instruindo os personagens de como eles devem agir. E isso é muito interessante. Esse recurso ele virou um padrão assim em muitos jogos, né? Com essa temática, você vê pegar o arquivo, escutar áudio, ler diário, ler jornal, vídeos, tudo isso foi ideia fruto dessa obra. Bom, como se trata de uma obra antiga, vou deixar avisado já que para falar mais sobre a obra, para fazer uma análise e falar dos conceitos que foi criada aqui, é necessário falar sobre a história e vai ter spoilers, mas é uma obra de 1968. Então a trama começa com a chegada aí de carro. A gente observa que o carro vem vindo em uma estrada de terra e nesse carro tá a Bárbara e seu irmão Johnny, que estão indo para o cemitério da cidade visitar o túmulo do seu pai. Eles são surpreendidos por um homem estranho que tenta atacá-los. O Johnny acaba caindo, batendo a cabeça e a Bárbara foge. E nessa fuga dela, ela encontra uma casa ali, numa fazenda próxima. E logo depois chega outro sobrevivente. Chega o Ben, nervoso, tudo, e ali ele já disse que já estava ouvindo rádio, que já sabe o que está acontecendo, e ela está assim, totalmente paralisada com tudo que aconteceu ali, assustada. Eles resolvem começar a trancar todas as portas, tudo. Depois de um tempo, eles descobrem que
ali no sótão da casa tinha mais 5 sobreviventes, que é o casal Judy e Tom, e uma família, o Harry Cooper, sua esposa Ellen e a filha do casal, que eu não falo o nome ali, só apresenta como filha do casal. A menina tá ferida e eles querem ficar escondidos ali. E aqui a gente tem o primeiro confronto de sobreviventes, porque o Harry acha que o porão é mais seguro e o Ben acha que não. Acha que no porão eles vão estar muito limitados. Na verdade, aqui na obra, por nenhum momento fala zumbi. Quando se referem aos zumbis, eles chamam de mortos-vivos. Na época, o Jorge Romero não queria que a obra fosse vinculada com a ideia do zumbi do voodoo. E isso daí acabou sendo, assim, quase que uma tradição em filmes com essa temática, que é o confronto de liderança, ideias que não batem, a ideia de tomar o poder, de conquistar espaço, tudo isso gera o confronto de sobreviventes ali. E na verdade aqui na história também ele entrou meio que, o Harry entrou em confronto ali com a mulher dele, porque a mulher dele viu que os sobreviventes tinham achado uma televisão e lá estava sendo noticiado coisas sobre o surto, e ela achava que era melhor estar ali ouvindo o que está acontecendo, as instruções que estão sendo dadas, do que ficar ali só no porão. Mesmo porque talvez ali tivesse alguma coisa que pudesse ajudar a filha deles. Porque a filha deles, ela tá desacordada e ela parece que tá com febre. Até que os sobreviventes conversando ali, eles têm a ideia de abastecer a caminhonete que tá em frente ali, que foi a caminhonete que o Ben chegou, que aí caberia todos os sobreviventes ali e eles podiam se encontrar com o grupo de resgate. Quem vai abastecer é o Ben, a Judy e o Tom. No fim, essa ideia aí de abastecer o carro dá errado, porque eles conversam com o Harry fala que vai ajudar e realmente começa a ajudar. E a Judy e o Tom acabam morrendo. O Ben volta para casa e o Harry não quer abrir a porta para ele, que ele tá com medo. E quando o Ben consegue invadir a casa e entra, aí eles têm uma briga, né? O Ben bate neles e aí eles começam a lutar já pela arma que eles encontram ali na casa. O Ben acaba atirando no Harry e o Harry vai se esconder lá no porão. A mulher do Harry, a Ellen, estava lá em cima escutando o noticiário. A filha dele desperta, já está zumbificada, né? Ali não fala declaradamente que ela tinha sido ferida por um morto-vivo, mas foi o que aconteceu, porque ela se tornou um deles. E ele acaba de alimento para a filha dele, para a própria filha dele. E aí a gente já tem essa coisa do zumbi já tá se alimentando pelos parentes já. Depois de um tempo, a casa começa a ser invadida e a Ellen resolve ver o que está acontecendo ali. Acaba sendo morta pela própria filha, assim como o marido. Os zumbis começam a invadir a casa, destruir as barricadas que foram feitas ali. A Bárbara vê o irmão zumbificado, né? Acaba ficando estática ali e vira comida de zumbi também. E com a invasão dos zumbis, o Ben, que era o único sobrevivente, ele se tranca ali no sótão. Quando amanhece o dia, aí vem chegando os resgates liderados pelo xerife da região. E ali eles vão eliminando todos os zumbis e jogando pro canto para serem exterminados, para serem queimados, para que não sobre nada. Quando eles se aproximam da fazenda, o Ben ouve um barulho e resolve olhar pela janela. E aí a gente tem um final surpreendente, porque ele é baleado quando ele tá olhando pela janela. E só termina o filme falando para jogar ele na fogueira junto com os outros. E assim, é esse o roteiro do filme original. É lógico que nós temos depois desse roteiro original,
Foi um filme que fez bastante sucesso e acabaram fazendo um remaster em 1986, já na versão colorida. É importante dizer que aqui, né, os zumbis na obra, eles são lentos. Eles não, sozinhos, eles não oferecem perigo, então você pode empurrar e sair, né? Eles não parecem ser um perigo, mas eles vão se acumulando e aí que vem um problema, né, com o acúmulo deles. É importante dizer aqui também que eles não são assim totalmente burros, como a gente vê assim em muitas obras. Aqui eles têm medo de fogo, a luz incomoda eles, então eles são capazes de usar pedras, ferramentas para se defender ou atacar os sobreviventes. Bom, na minha opinião, a experiência de ter assistido o filme foi muito boa para entender como se originou esse conceito. Eu acho o roteiro muito bem feito, né? É lógico que a gente respeita que ele não tenha tudo que uma obra de hoje, as obras mais modernas têm, né? Mas é uma obra muito boa de assistir. Eu gostei da experiência de entender como se originou esse conceito. O que me incomodou na obra não é nem a obra ser preto e branco. É lógico que assim, ele é uma obra que ela depende de diálogos para te contar o que está acontecendo, não vai ter aquela ação. Ela tem um desenvolvimento um pouco mais lento. Os confrontos com os zumbis, eles são poucos, eles não são contínuos, né? Então não se trata de um filme de ação. O que realmente me incomodou nessa obra aqui foi a atuação da personagem Bárbara, que eu achei a personagem muito parada. Ela estava traumatizada, mas ela parecia mais zumbi do que os zumbis. Eu acho que o Harry, ele foi bem trabalhado, o Ben foi bem trabalhado, Tom, a Judy, todos eles conseguiram atingir o objetivo ali de transparecer aquilo que realmente eu acho que deveria, né? Todo o figurino, a temática, a variação, eu achei uma ideia bem legal. Mas enfim, eu acho que é uma obra que vale muito a pena conhecer. E agora nós vamos falar de Night of the Living Dead, de 1990. O diretor aqui é Tom Savini. Ele trabalhou com o Jorge Romero na obra original como especialista de efeitos práticos e está aqui para dirigir essa obra. Aqui nós acompanhamos a mesma história, mas com algumas diferenças. A Bárbara e o Johnny estão indo visitar o túmulo da mãe. A Bárbara é uma personagem muito mais ativa, provavelmente inspirada em grandes personagens da época, como Sarah Connor e a Tenente Ripley. As personagens femininas como combatentes, né? Então a gente vê esse traço. O Harry, ele é muito mais irritante e odioso. Os confrontos com ele sempre são estressantes e ele dá muito mais trabalho do que na obra original. O final eu achei melhor do que da obra original. Aqui o Ben é baleado e acaba morrendo. O Harry se esconde e a Bárbara acaba fugindo. Na fuga da Bárbara, ela acaba encontrando o grupo de resgate do xerife e acaba ficando com esse grupo aí. E esse grupo ele vai andando e vai limpando os locais, né, como no primeiro filme. E quando chega ali na fazenda, a Bárbara entra na frente e ela encontra o Harry e ela acaba matando o Harry com um tiro na cabeça. Depois ela vira ali para um dos homens do xerife e fala: pode jogar na fogueira junto com os outros, como foi falado pro Ben no primeiro filme. Eu gostei bastante. É muito bom ver a obra já com os efeitos mais atualizados. Como foi trabalhada e as modificações, elas não me incomodam, porque elas não tiram muito do que foi feito ali, com exceção do final, que assim, lógico, tem uma grande relevância, mas acho que o final ficou mais positivo e eu gostei. Se você realmente assim olha e fala: ai, nossa, eu de jeito nenhum que eu quero encarar a obra de 1968, pode começar por essa, que essa é uma boa obra. Eu gostei, pelo menos. Agora nós vamos falar da The Night of the Living Dead de 2006, que é a mais atual.
aqui as mudanças no roteiro são grandes. Aqui a gente já começa o filme com um recurso de metalinguagem, porque a gente começa a ver a mesma imagem de 1968, o carro chegando na cidade, né, em preto e branco, coisa e tal, e quando a câmera vai afastando, né, você vê que se trata da TV, e o que está passando ali na TV, você vê que é o filme de 1968. E no fundo, né, você vê a janela e ali está chegando o carro como na obra original, que é o carro da Bárbara e do seu irmão Johnny, que estão vindo para o enterro de uma tia. Aqui acontece a mesma coisa, né? O Johnny ele é atacado, a Bárbara foge. Essa fuga dela é diferente, porque ela vai passando por alguns lugares, ela parece passar no centro da cidade, antes de chegar naquela cidade, naquela casa um pouco mais isolada, e passando no meio da cidade, ela vê ali um homem atacando o padre da cidade e acaba entrando numa casa que é a funerária. Ali ela vê um monte de corpos acumulados e resolve sair dali rapidamente. Nessa saída dela, ela já encontra ali o senhor Cooper, que aqui é o dono da funerária. E ele fala para ela fugir dali, que ele vai cuidar de tudo, para ela não se preocupar com nada. E vai anoitecendo, ela acaba numa estrada de terra e para descansar em uma árvore ali. Os zumbis começam a atacar ela e ela é salva pelo Ben, que chega de moto. Ben resgata a Bárbara e vai para casa de Harry, que é um amigo dele. Ele bate lá na porta e fala que precisa falar urgente com o Harry. Na verdade, o Ben ali, ele não viu nada. Ele viu só que tinha umas pessoas atacando a Bárbara. E ali a Bárbara já diz que viu que se tratavam de zumbis, né? Mas ninguém acredita nela. Eles falam, você tá muito impressionada com as coisas do filme. E ela, desesperada, ela sai pela casa e encontra ali na sala da casa a Karen, filha do Harry, a esposa a Ellen, esposa do Harry, e o empregado do Harry, que é o Owen. E eles estão assistindo o filme de 1968. E ela fala que é tudo verdade, que não sei o quê. E aí todo mundo começa a dar risada da cara dela. Ninguém leva ela a sério. Porque quando ela chega ali, você já vê que o Owen e a Ellen, eles estão fumando um baseado. E o Harry já pergunta pro Owen onde tá o Tom e a Judy. O Owen, ele dá uma risadinha maliciosa e fala, eles estão lá no celeiro, dando a entender que eles estão lá brincando, coisa e tal. Depois mostra ali no celeiro, né, que eles estavam lá tendo aquele encontro íntimo ali e escuta barulho. Aí eles começam a xingar. Aí quando eles veem, eles estão cercados por zumbis. A Judy sai correndo, se tranca no carro. O Tom vai atrás e acaba morrendo. E eles não têm muita interatividade, muita importância no roteiro da história, tá? Isso é importante dizer. E lógico que aqui, já vou deixar bem claro aqui, que assim, tem o Harry, a Ellen e a filha, que são os mesmos personagens ali. E o sobrenome dele foi pro dono da funerária, que são pessoas totalmente diferentes e não tem nada a ver. Eles veem lá que eles estão sendo atacados, não veem diretamente, mas vê que a Bárbara não tá tão errada assim, né? E eles resolvem conversar. A menina, a filha, quer escutar a conversa e ela é proibida, o que faz ela pular a janela e escutar a conversa do lado de fora da casa. Durante essa conversa, a Bárbara descobre que o Ben e o Harry, eles são traficantes, por isso que eles não querem chamar a polícia no local. E eles resolvem então que vão levar ela de carro até a cidade e ali vão deixar ela na delegacia. Quando eles tomam essa decisão, eles vão saindo para a porta e os zumbis começam a invadir a casa. Aí mordem o Owen. Tem todo esse conflito deles dentro da casa. Aí que eles resolvem procurar a menina,
Logicamente, a menina, quando pulou a janela, foi mordida. E quando ela volta, ela já volta transformada, acaba mordendo o próprio pai. O que acaba obrigando o Ben a matar a Karen. Eles são surpreendidos aí com a chegada do Sr. Cooper, que chega na casa, o dono da funerária. Ele já é confrontado por que tem tantos corpos dentro da funerária. E aí ele senta ali e começa a contar que o pai dele, que era o responsável por cremar os corpos, só que ele sempre teve medo, ele nunca quis cremar os corpos, então desde a morte do pai dele, ele passou a não cremar os corpos, né? Ele passou a armazenar os corpos e acumular. E não só os corpos, como também restos de laboratório, de experiências que vinham, e mais restos de hospitais que foi se misturando com os corpos e gerou no surto que está acontecendo ali. No fim, o Harry já está ferido, a Ellen resolve ficar ali com ele e ele não quer deixar o corpo da filha. Então sai o Ben, a Bárbara e o Cooper, que vão para a funerária, e dali da funerária vão tentar procurar alguma ajuda. Logicamente é que ali no meio do caminho a gente descobre que o Cooper tá surtado, ele tá achando que é Deus, que ele trouxe os mortos de volta à vida. Ele captura os dois e leva para a funerária. E ali ele resolve que quer matar os dois para depois eles ressuscitarem como todos os outros zumbis que estão ali. A Bárbara consegue se trancar dentro do carro, mesmo estando amarrada. Ela dá ré no carro, bate o porta-mala e o Ben tá lá dentro. E assim o porta-mala ele abre e eles conseguem fugir. E os zumbis começam a atacar e comer o Sr. Cooper ali. Eles saem da funerária. Aí nesse momento o Ben se dá conta que ele foi transpassado por uma ferramenta e que ele tá morrendo. E que ele vai se transformar, e eles olham um revólver ali, o único revólver, a única arma que eles têm, que só tem uma bala. E ele fala para a Bárbara fugir. Ela resolve matar ele depois que ele se transforma e acaba sendo comida. E dá a entender que ela foi comida pelos zumbis. Particularmente essa obra eu não gostei. Ela modificou demais a obra. Ela é um fanfic da obra que não respeita nada que foi trabalhado ali. Tudo bem você dar um ar mais moderno para a obra, mas tem uma série de elementos que eu acho que não tinha necessidade, sabe? Pegou os personagens originais ali e fizeram deles traficante, como se não tivesse nem aí, usuários de drogas. Eu achei que isso daí não coube bem com o clássico que é a obra original. Eu achei que modificou muito e isso daí eu não gostei. E o desenrolar ali dos fatos ali, das coisas, eu também não gostei. E realmente é lógico que isso da experiência de cada um, né? Existem quem... Se você gostou, põe aí nos comentários o que você achou, o que você achou que é legal, o que você não gostou. Eu particularmente achei uma obra desnecessária. Eu acho que a obra de 1990, ela estava bem completa ali. Então, sendo assim, eu não tenho como falar assim, sugerir. É lógico que é de cada um, né? Mas eu não achei uma obra boa. Eu deixo só como sugestão mesmo para vocês assistirem a obra de 1968, que é muito boa. O seu remaster de 1986 ou a obra de 1990, que ela tá bem completa, bem legal. E é isso. No próximo vídeo eu vou falar de Dawn of the Dead, que é a segunda obra de George Romero, e vou falar do seu remake feito por Zack Snyder. E por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui e tá gostando, vou pedir para que deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com um amigo para me ajudar e ative o sininho para receber notificações. Lutem pela sobrevivência e até o próximo vídeo.